Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa terceira temporada do podcast Café com Fia. Sou Andréa Costa e hoje eu trago dois convidados para falarmos sobre Fiagros. Eu trouxe aí o time de gestão do AAZQ11 para falarmos conosco, Maria Tereza e Gabriel. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Eu gostaria que vocês se apresentassem, para quem ainda não te conhece, e aí então a gente se aprofundar na asset, no fundo, enfim, bater um papo aí e esclarecer para o pessoal esse tema tão novo. Olá, Andréia, todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e falando um pouquinho aí sobre esse universo de Fiagros e sobre o AZQ11. Bom, vou me apresentar, eu sou a Maria Tereza Vendramini, sou sócia aqui da área de agro da ZQuest, responsável por toda a parte de relacionamento, parte comercial, de originação das nossas operações. Eu sou advogada de formação, atuo no agro já há bastante tempo, desde que nasci, minha família sempre foi do setor, trabalhou no setor, então sempre tive muito contato. Quando comecei minha carreira profissional, automaticamente migrei aí a minha atuação também para o setor. Então, trabalhei em diversos escritórios de advocacia, sempre na área de agronegócio, fazendo operações de M&A, societário no setor, e depois também tive uma passagem em diversas entidades do setor. Então, passei um tempo na Sociedade Rural Brasileira, e na indústria brasileira de árvores, que representa toda a cadeia de base florestal, né, de floresta plantada, papel, celulose, painéis de madeira. E nos últimos 3 anos e meio, antes de vir aqui para a ZQuest no ano passado, eu fiquei no governo do estado de São Paulo. Passei um tempo na Secretaria de Agricultura do estado, cuidando de todos os projetos estratégicos e a assessoria direta do secretário, e também na Invest São Paulo, que é uma agência de promoção de investimentos do estado, que lá eu atendia as empresas do setor agro, alimentos e bebidas, né, de todo esse ecossistema que tinham interesse por investimentos no estado. E aí, agora, quase, acho que uns 9 meses, né, eu estou aqui na ZQuest, junto com o Gabriel e o restante do time, depois a gente fala também um pouquinho deles, nessa estratégia, e colocamos esse primeiro produto de pé, estamos bem contentes com o resultado, estamos focados aqui em originar, estruturar boas operações. Bom, aproveitando aqui minha colega, né, mais uma vez, obrigado, André, pela conversa, também as pessoas que estão aqui assistindo, pelo interesse. Me chamo Gabriel Bruno Pérez, trabalho aqui no time de análise aqui no AZQ11, né? Então, eu sou o sócio responsável aqui para analisar as oportunidades, evoluir, fazer as modelagens financeiras para conduzir aqui até o fechamento das oportunidades, né? Eu também sempre atuei no agronegócio, tenho já quase 10 anos aqui olhando o segmento, mais na parte de análise e investimentos mesmo. Comecei minha carreira, eu sou advogado e economista por formação, né, fiz esse plano de UI, e depois segui minha carreira nessa parte de investimentos, seguindo mais lado econômico, vamos dizer assim. Fiz ali comecei a carreira no IFC, né, que é o braço de investimentos do Banco Mundial, e ali eu olhei a aquisição de participação societária, operação de dívida, em empresas do agronegócio, de alimentos, bebidas e papel celulose. Também tive uma experiência no Santander, na mesa de crédito, agro, e mais para frente eu fui convidado para me juntar aqui no BID, né, o Banco Interamericano do Meio, também um investidor adicional que deu a UFC, fazendo a mesma coisa, né, olhando participação societária e também dívida de empresas do segmento. Tive a oportunidade de olhar operações do México, Barbados, que é uma ilha do Caribe, Brasil, Paraguai, outros países também, né? E aí, voltando aqui já para o Brasil, nos pontos aqui, tive um convite para me juntar uma outra gestora anterior, né, a Jaive, para mexer com parte de ativos estressados com agro e infra. E desde então, me juntei aqui na equipe também em junho, ou em julho, julho no caso, com o restante da equipe, para montar aqui a área de ativos nativos, a parte de agro,
e as suas diferentes estratégias. Sabem tudo e mais um pouco, e ainda por cima são meus colegas. A Maria Tereza é minha colega do Direito e o Gabriel é duplamente meu colega, porque eu também sou formada em Direito e Economia. E agora vamos falar um pouquinho da Asset, né? E o fundo AESQ, né, 11. Qual que é a origem desse fundo, desse FIAGRO? Qual que é a tese dele? Qual que é a estratégia? Legal, André. Eu vou começar e aí o Gabriel fica à vontade para me complementar. Bom, a Sequest é uma gestora independente já bastante tradicional no mercado, tem mais de 21 anos de atuação, hoje com mais aí de 20 bilhões em gestão e diversas estratégias em diversos produtos, são mais acho que de 60 fundos, estratégias de crédito, de macro, sistemático, arbitragem, mas sempre muito tradicional pela frente dos produtos, né, que a gente chama aqui de mais líquidos. Então, muitos anos atuando nisso, com todo esse montante. Ano passado, a gestora, na verdade, até começa um pouco antes, né? A Sequest teve duas mudanças importantes ao longo dos seus 20 anos. Em 2015, veio a entrada da Azimut, que é um elfo italiano também, um dos principais europeus. Ela entrou aqui e adquiriu a participação majoritária da Sequest. E em 2021, ali acho que 21, 22, nós tivemos a participar do ingresso da XP como acionista, então tanto a XP Inc. como a XP Private Equity também são sócias aqui da casa. E toda, né, essa junção, e aí mais o time aqui de gestão, a gestora começa a pensar em como ela se mantém aí crescendo no mercado e crescendo, ampliando a sua plataforma de produtos. E aí vem essa ideia de vamos expandir aqui para uma área que a gente chama de alternativos, como o Gabriel colocou, e essa área começa pela atuação aí no agronegócio. Nós somos a primeira, né, equipe dessa área de alternativos que nos juntamos aqui na Sequest, então somos eu e o Gabriel, mais duas pessoas, o Dalício, que é o head da área, e o Carlos, que é o nosso head de estruturação. Nos juntamos aqui para desenvolver toda a esteira aí de produtos, toda a estratégia do agronegócio. Além disso, hoje nós temos aqui na Sequest uma área de infraestrutura, também já, né, com um produto aí no mercado, mais recente, e temos agora também uma parceria ali com a Panorama para a área de imobiliário. Então, temos atuado aí bastante forte em toda essa frente de alternativos. E a estratégia agro, entrando um pouco aí já específico, né, não no nosso produto, mas na estratégia como um todo, quando a Sequest pensou em montar essa área de alternativos e começar pelo agro, uma das principais preocupações que ela teve foi de trazer times com muita expertise, muito capacitados já no setor, com bastante experiência no setor. Então, a ideia não era simplesmente montar ali uma área de crédito com pessoas que já estavam fazendo créditos ali de diversos setores. A gente falou, não, vamos montar uma equipe que já tenha todo um know-how, todo um conhecimento e tenha atuado em diferentes ali, elos do agronegócio. Então, acho que esse foi um principal ali, ponto de diferencial que a gente buscou, né, ter a equipe inteira já com essa experiência. E outra coisa que é um ponto também muito importante da nossa estratégia, que a gente se preocupou em trabalhar no processo todo. Então, né, quando a gente pensa hoje, né, a nossa estratégia está muito voltada para produtos de crédito, a gente quis montar ali um time que fizesse desde a originação até a alocação. Então, a gente tem uma preocupação e trabalha muito aqui a originação própria. Hoje, mais de 80% das operações do nosso FIAGRO são originadas e estruturadas aqui pela equipe, com parceiros nossos, e essa realmente é um ponto fundamental e que a gente acha que a gente vai explorar um pouco mais isso à frente, mas que a gente acha que a gente consegue capturar muito valor atuando em todo o processo e principalmente ali nessa originação e na estruturação das próprias operações. O que a gente tem, né? Acho que além desse olhar de estar no processo todo, de ter um time com bastante expertise, quando a gente olha para o agro, e a gente montou a nossa estratégia pensando em trabalhar em crescimento no agronegócio. Então, hoje, a gente sempre olha todos os nossos cases, todas as nossas operações, entendendo que a gente fala muito, como que aquela empresa vai ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. Então, como que ela vai crescer, que a gente vai destravar valor, que a gente vai potencializar o crescimento, seja com uma melhora de margem, seja com um novo investimento numa nova planta, expansão, realmente growth no sentido amplo, né? Não só às vezes com investimento ou expansão para uma nova planta.
Então, essa acho que hoje o principal olhar que a gente tem, a tese assim, fundamental do agro aqui, do nosso FIAGRO AZQ11. Além disso, quando a gente pensa na cadeia, né, no que a gente olha dentro do agro, porque o agro é um universo muito grande, a gente pode falar de diferentes empresas, nós temos um olhar bastante multissetorial e bem agnóstico a setor. Então, a gente busca muito diversificação, e essa diversificação, ela tanto em estar em diferentes setores, né, subsetores do agro, seja ali na parte de insumos, na parte de produção, indústria e até serviços, varejo, e também uma diversificação em outras frentes, como uma diversificação regional. Hoje a gente está posicionado em mais de 16 estados, né, nosso portfólio está em mais de 16 estados, e diversificação também de número de casos, diferentes tipos ali de, como eu comentei, de setores. Acho que esses são pontos bastante importantes aqui para nós, e por isso que a gente busca sempre esse olhar multissetorial. Gabriel, quer acrescentar um ponto? Não, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, né, o segmento agro é dinâmico, ele está em crescimento, né, saiu notícia recente que o PIB agro é maior que a Argentina, o Mato Grosso é o terceiro maior produtor assim, global. Então, assim, essa expansão, ela foi feita nas fortalezas do setor aqui no Brasil. Então, assim, a gente aqui, ele quer capturar esses drivers no nosso investimento. Então, tem expansão, né, precisa de capital para isso, né, o governo já não tem mais budget como na década de 80 e 90 para poder financiar esse tipo de coisa, e os bancos ocuparam esse espaço numa década anterior, e hoje, com o advento do FIAGRO, do CRA, foi possível expandir isso para investidores gerais, né? Então, hoje uma pessoa física pode capturar o retorno ou o crescimento desse setor que é dinâmico e importante aqui no Brasil, por meio dessas novas ferramentas do mercado financeiro, né? E isso vai trazer cada vez mais o agro para o mercado financeiro e para os investidores PF que querem ter uma exposição desse setor tão dinâmico e em crescimento no Brasil. Exatamente, né? Um ponto importante é essa abertura no mercado de capitais para que possa se expandir, né? Só os bancos e o governo já estavam sendo insuficientes, né? E com isso consegue ali atingir muito mais pessoas, né? Muito mais essa cadeia do agronegócio. Mas qual é o momento atual do FIAGRO, né? O AZQ11, e perspectivas? Quais as perspectivas que vocês têm a respeito? Tá, vamos lá. O AZQ11, né, a gente terminou, fez ali o IPO, né, e no final de dezembro, e fizemos... 2 de dezembro. 2 de dezembro. Muito bem. 2 de dezembro, nossa liquidação. E assim, como a gente prometeu para os nossos investidores, a gente fez uma alocação rápida, né, e isso foi por uma questão de ao mesmo tempo que a esteirinha, o fundo estava indo, a gente estava, obviamente, tirando o sapato da farinha, tocando para a bota, aí no campo, originando aqui do fruto do trabalho da Maria Tereza. Eu, no caso, a gente olhando aqui qual que é a operação que dá para parar de pé, não parar, vamos para essa. A gente olhou mais de 200 deals aqui, um bi de valor assim, de deal que poderiam fazer para escolher os bons ativos que hoje compõem a carteira. Então, a gente acabou tendo muito contato com as empresas, com os donos, antes de tomar nossas decisões aqui. Então, foi um produto muito bem pensado e com carinho aqui para os investidores, sem sabendo separar cada um no seu quinhão, né? A gente tem 25% para o upper rate, que é uma empresa mais madura, 50% de middle market e 25% de high yield. Você vê os tipos de produtos e de deals dentro do FIAGRO, nosso do AZQ11, são totalmente diferentes esses três aqui. Eles estão sempre para growth, mas eles são diferentes dos perfis. E a gente conseguiu cada um endereçar, olhar com que caixinha eles vão entrar e montar isso para o investidor. Então, assim, fizemos essa alocação rápida e hoje... Só para completar, Gabriel, a gente conseguiu concluir 100% de alocação em 45 dias. Então, isso foi justamente um trabalho, como o Gabriel bem colocou, em conjunto aqui da equipe que se preocupou em correr com a gente falava, né, a gente tem que equilibrar para ativo, de um lado o ativo e do outro lado o passivo. Então, enquanto a gente estava ali captando, fazendo roadshow, colocando toda a estruturação do fundo de pé, a gente estava também trabalhando incansavelmente em toda essa parte de originação, análise e estruturação
porque a gente sabe que essa questão de, né, o investidor, e aí o nosso público principal, investidor, pessoa física que entra no Fiagro, ele tem uma preocupação de ver aí os dividendos o quanto antes e ter bons dividendos, né? E esse foi muito o nosso foco, e a gente, né, fomos bem sucedidos, ficamos bastante felizes com o resultado. Aí complementando, acho que o outro ponto que o Gabriel colocou, só para te detalhar um pouquinho mais, que eu acho que é um ponto bem legal do nosso portfólio, essa distribuição, né, que ele falou dos 25, 25 e 50. Então, quando a gente fala do upper rated, o que a gente pensa? São empresas já maduras, claro que são empresas que já têm ali faturamento 1 bilhão, 2 bilhões, temos no portfólio uma empresa que fatura já mais de 4 bi. São empresas que já têm uma governança madura, têm balanço auditado, muitas vezes estrutura de conselho, tem profissionais externos ali da família na gestão. Então, e aí, claro, né, elas estão ali, até no nosso caso, uma das empresas que a gente trabalha aqui, né, nessa upper rated, é uma primeira emissão de mercado de capitais. A gente busca, né, gosta de encontrar esses casos que a gente vai fazer a primeira emissão para a empresa, mas também tem outros casos ali que não necessariamente seja uma primeira emissão por já serem empresas mais maduras. O outro extremo, que são aqui operações high yield, essas são, ali a gente pode até detalhar um pouquinho mais, mas as operações que nós fazemos de carteira pulverizada, né? Então, temos ali também no portfólio essa estrutura, que é uma estrutura específica que a gente montou aqui, que traz um bom retorno. E a grande parte, ali, né, 50% do nosso portfólio está alocado em operações middle market. E é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar e achar essas empresas. O que são essas operações, essas empresas? São empresas ali de faturamento, às vezes, de 100, 200, 300 milhões. Empresas muito comuns no agro, que são empresas ali que ainda têm uma dificuldade na governança, precisa evoluir, precisam ali, às vezes, de ajuda para, vamos começar a auditar balanço, algumas não têm balanço auditado, ou tem balanço auditado, mas ainda não é ali por uma auditoria das mais ali tradicionais, as mais renomadas aqui do mercado, não tem muitas vezes conselho, está muito ainda na mão da família, tem às vezes problemas de sucessão. E o que a gente olha? A gente gosta de identificar essas empresas que estão em nossa tese de crescimento, que tem uma operação muito redonda, a gente vai a fundo, não só na parte financeira, mas na parte do business da empresa em si, da operação. E aí a gente, acreditando no business, naquele crescimento e na operação, a gente fala que a gente quer ser uma solução completa. Então, além de oferecer um crédito, a gente pega na mão e ajuda a empresa ali a crescer, melhorando a governança, colocando ali compromissos, que ela passe a auditar balanço, colocando a sugestão de implementação de conselho de administração. Tem operação que a gente colocou a previsão de participar como ouvinte desse conselho ou indicar algum membro. A gente sempre tem esse olhar de como, de fato, a gente agrega, a gente alavanca, potencializa mais o crescimento e destrava mais valor para as nossas empresas aqui investidas. Acho que é isso, né? E agora, né, investimento alocado, a gente muito feliz ali com o portfólio, essas empresas que foram selecionadas com carinho, é a parte de monitoramento, né? E isso a gente dividiu em duas partes, né? A gente tem uma parte de acompanhamento de ratios, né? Antes vou dar um passo atrás, né? Pelo fato de a gente conhecer as empresas, a gente está próximo, né? Então a gente consegue saber ali informações de primeira mão. Não vai demorar eu descobrir onde aconteceu aquela empresa no jornal. Isso aqui difícil, porque a gente está lá, está com a empresa. Termômetro na água, Exato, né? Exatamente. Termômetro na água. Então a gente está com a empresa lá para ver o que está acontecendo. Ninguém não vai surpreender a gente, porque estamos acompanhando ali mesmo. E aí, isso dá um pouco mais de segurança. A Maria Tereza aqui, que tem essa parte de lançamento, de originação, visita as empresas, depois acompanhar o desenvolvimento delas ali no presencial, visitando em loco. Também aqui do lado da parte de análise, de investimentos, a gente coloca aqui alguns templates, vamos dizer assim, informações operacionais que a gente quer acompanhar, não só informação financeira, falar, olha, mas quanto você conseguiu aqui de diesel, quanto que você conseguiu aqui de um certo número de produtos aqui, e a gente vai acompanhar esse tipo de informação, às vezes na base mensal da empresa, às vezes na base trimestral, e isso dá muito uma riqueza de informação, não só para a gente conhecer isso aqui, mas para, enfim, saber para onde você está indo ou não, né? E até uma gestão de risco, né, também, porque como a gente está manter esse contato muito próximo, muito ativo, e a gente
tem empresas de diferentes setores, a gente tem uma visão muito boa do mercado. Então, algumas coisas a gente consegue até não se antecipar e ligar para a empresa e falar, você viu que está tendo esse problema na região? Como que você vai mitigar isso? Qual vai ser um plano ali de contingência? O que você está pensando? Então, isso facilita e, de fato, contribui muito para a gente estar sempre ali próximo e fazendo um bom monitoramento e uma boa gestão ali de risco das nossas operações. Exato. Bem interessante. E aprofundando um pouquinho mais, né, quais são os segmentos hoje dessa cadeia do agronegócio que vocês têm olhado, né? O que fez você achar interessante estar colocando dentro do seu portfólio determinados segmentos? Falar do portfólio, depois eu falo dos setores adicionais que a gente gosta e busca aqui, que ficava aí para outros momentos da nossa estratégia. Tá, então já falar de todas as operações que já estão dentro, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelas empresas que a gente já deixou nos nossos relatórios. A gente faz um relatório bem detalhado, contando algum caso por mês, para o investidor conhecer mais aqui do assunto. No mês passado a gente fez sobre a Biopar, né? Que é uma empresa tradicional já de biodiesel do Centro-Oeste, uma empresa grande, já faturou na faixa de 700 milhões e tal. A gente acreditou muito nessa empresa, a gente acredita no management. Quem está por trás do business? Não são só os números frios, quem está por trás executivos de sucesso que já tiveram uma carreira na Fiagro, que conseguiram fazer, enfim, a sua vida bem sucedida. São esses profissionais que, depois dessa trajetória muito bem sucedida, abriram esse outro negócio, adquiriram esse negócio, mudaram ele completamente para mostrar a cara deles, o que viu essa diferença, os números, esse crescimento pré-aquisição como pós-aquisição. E assim, desde o último ano do governo anterior, tem uma mudança na questão do biodiesel que gera um cenário um pouco mais, digamos assim, incerto. E aí as empresas melhores vão se sobressair nesse segmento, né? A gente, quando fez o caso, o investment case dessa operação, acreditávamos que teria um fator aqui não diria nem desse governo, mas em certo tempo, vamos dizer assim, que ia alterar a proporção de biodiesel no diesel, porque tem uma lei sobre isso, foi baixado na medida provisória numa época de contenção de inflação, uma questão específica, temporária, e que seria revertida. Só que às vezes o mercado não vê isso de uma forma como é, né? E aí, nada mais aconteceu, acho que foi semana passada, se eu não estiver equivocado, que de fato aumentou o tamanho aqui da mistura, né, do biodiesel no diesel de 10% para 12%, fazendo o nosso case que a gente colocou no mês anterior, né, se concretizar, nosso investimento também, e isso vai trazer grande valor aqui para essa empresa e para os investidores que se beneficiam dessa operação. Esse é um caso. Outro caso, outra empresa nossa que a gente investiu e que saiu nos jornais recentemente foi a empresa do primeiro relatório, a Alvor Lactos. A Alvor Lactos é uma empresa séria, que tem private equity americano lá dentro, fez a fusão no passado com a Embaré, hoje já é o quinto maior laticínio do Brasil. A gente entende que o laticínio tem que ser bem operado, são famílias que estão no setor já há 100 anos, operam na terceira geração do segmento, tem uma gestão moderna com esses investimentos, tem uma prática boa de mercado, nunca tinha acessado o mercado de capitais. Então, a primeira oportunidade dos investidores, a pessoa física se beneficiar de uma empresa tão madura e quinta maior laticínio no Brasil, né, na região Nordeste, aqui em São Paulo, e aí ela conseguiu investir nessa. Né? Já uma empresa, né, de balanço auditado, como a gente comentou, uma administração também profissional, com bastante experiência no setor, e é uma empresa que apesar de ser sua primeira emissão, ela já tem, né, toda uma governança consolidada, uma robustez, e a gente está crescendo e tem um potencial de crescimento ainda maior, então isso justificou também o nosso investimento. E aí, só acrescentando, nessa operação, como que a gente pensa, por exemplo, a melhora de governança, né, para a gente visualizar na prática? Esse é um caso que a empresa já tinha balanço auditado, já tem estrutura de conselho, então, pensar o que mais a gente poderia ajudar e contribuir na governança da empresa. Então, o que a gente colocou? A gente colocou na operação um compromisso, essa empresa tirar um rating internacional durante ali o prazo da operação, que a gente conhece os números, sabe
ali o valor que tem, que a empresa provavelmente vai ter uma boa ali, classificação. É isso. Então, assim, a gente acaba avaliando caso a caso, uma visão macro dos setores, depois quem é o player do setor que a gente quer apostar, qualquer situação para alocar. A gente não tem nenhum setor assim, de preferência, nas experiências de cada um dos membros aqui, a gente complementa todos os setores do agronegócio. Então, assim, a gente vai avaliar quem situacionalmente tem mais chance de crescer e que desse setor, qual é o cavalo, vamos dizer assim, que está melhor posicionado para a gente apostar. Exato, a gente apostar. Porque, assim, todo setor tem seu primeiro da fila e o último da fila. Então, a gente está sempre querendo selecionar aqui e pegar os primeiros, ou quem a gente aposta que está por trás. A gente olha muito, é uma visão mais assim de PI também, olhar quem está por trás, quem são as pessoas por trás disso que, enfim, no final a gestão, os números financeiros são um resultado, uma foto de um trabalho bem feito que foi feito no ano anterior que tirou essa foto. E esse trabalho bem feito foi feito por essas pessoas profissionais aí, dessas empresas. E aí, complementando, acho que a parte dessa visão, né, setorial, que setores a gente olha, o Gabriel comentou aqui, né, o laticínio, comentou o biodiesel. Então, sabe, quando a gente continua, eu vou continuar ainda na indústria. Aqui, tudo que é elegível a CRA, a gente olha a indústria de alimentos e bebidas em geral. A gente, por exemplo, já avaliou, não temos portfólio, mas já avaliamos empresas do setor ali vitivinícola, então de produção de vinhos. Olhamos já o setor de whey protein, que são coisas assim, a gente fala não óbvias, até não tradicionais do agro, mas que estão na cadeia, que né, estão ali no ecossistema e a gente pode considerar como, por exemplo, uma agroindústria. E aí, claro, olhamos também as usinas sucroalcooleiras, realmente nesse elo, indústrias de fertilizantes, de defensivos, de nutrição animal, sementes. Então, assim, olhamos de fato ali tudo que é elegível à CRA. Quando a gente vai ali para a ponta, né, antes a gente fala, aqui eu falei de indústria, então a gente está ali no depois da porteira, quando a gente vai ali para o antes da porteira, aqui toda a cadeia de insumos, e aí sejam as indústrias, então indústrias de máquinas e equipamentos, de fertilizantes, defensivos, sejam ali as beneficiadoras de sementes, as revendas, os distribuidores desses insumos, nós temos bastante também operações que estão ali nessa parte de insumos, temos, por exemplo, de fertilizantes especiais, de fertilizantes foliares, que são teses que a gente acredita em setores que estão com crescimento muito grande, as empresas, encontramos boas empresas que estão acompanhando, né, surfando esse crescimento setorial muito bem. E aí olhamos também a operação de varejo, hoje a gente não tem nenhuma no portfólio, mas nós já olhamos algumas, e aí são grandes redes, por exemplo, de supermercados, ou então redes de food service. E aí, na produção rural em si, a gente gosta de algumas teses também bem específicas, como, por exemplo, grandes produtores de frutas, que a gente vê muito ali em Petrolina ou em regiões do sul, produtores, por exemplo, de tomate, ou então, uma outra tese que a gente gosta e acredita muito quando a gente pensa em produção, é uma tese de investimento em irrigação. Então, hoje, se a gente pensa, tem áreas no Brasil que são áreas de sequeiro que produzem uma safra. Com a implementação de irrigação, tendo todas as condições ali de água, de energia para esse investimento, ela passa a produzir às vezes 2 safras e meia no ano. Então, o ganho de produtividade, a gente fala que é a tese mais óbvia de crescimento, que ela sai de 1 para 2, 2,5. E só através desse investimento, dessa implementação e irrigação. Então, é um case que a gente busca bastante. Olhamos já alguns, então em breve até a gente deve ter operações, né, desse setor, são operações que a gente gosta bastante, tem sempre falado e avaliado, que são ali operações que geram todo esse aumento de produtividade, esse ganho ali para a empresa investir. É interessante, tem alguns pontos aí que me surgiram aqui. Em relação, primeiramente, a produtores rurais, quais as dificuldades hoje que vocês, enquanto time de gestão, vislumbra a respeito? E que faz com que muitos fiagros acabem se esquivando um pouquinho desse segmento? Governança. Se eu puder resumir uma palavra, é a governança. Então, a gente tem no Brasil, e aí é uma situação até... ela é resultado de uma questão tributária,
que os produtores rurais, né, em sua grande maioria, atuam no CPF, né? Então atuam como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas. Então só isso já traz ali conceitos de governança muito diferentes. Então existem sim produtores que atuam na pessoa física que são quase pessoas jurídicas organizadas, são até, nós buscamos, já falamos com casos assim, mas muitos produtores ainda precisam melhorar e evoluir bastante nessa questão ali de governança. Acho que isso é um grande desafio, né? E aí eu acho que outro ponto até que a gente também olha e se preocupa aqui, quando a gente pensa no produtor rural, e acho que isso tem a ver também de muitos fundos, às vezes não trabalharem diretamente ou terem uma diversificação ali importante, às vezes de regional, em número de produtores, é uma questão que o produtor ele tem dois riscos muito diretos atrelados aí aos resultados dele, que é o risco de clima e de preço de commodities. Quando você está nas outras pontas da cadeia, claro, esse risco pode afetar, mas é indireto, não é uma coisa ali tão direta. Por que aí a gente gosta da tese, por exemplo, de irrigação? Quando eu penso em uma tese de irrigação, eu estou mitigando esse risco climático. Então, ele tem uma região ali de seca que ele não conseguiria produzir por um problema de falta de água, com a irrigação ele já tem essa previsibilidade, ele já consegue produzir. Então, quando a gente vê aqui operação de produtor rural, são coisas que a gente pensa, a gente fala, bom, como que a gente mitiga ali esses riscos já muito comuns, né, na atividade ali do elo do produtor rural. Mesmo que seja um grupo, né, através de uma CPR, ainda, mesmo assim, ainda pesa muito, então, a governança a respeito, ou seja, as garantias que você vai ter ali por trás. E também as documentações, né? Ou também como que é a estrutura de poder lá dentro, né? Porque se o cara está na CPF dele, a CPF dele investindo, é uma coisa muito personalista, né? Assim, claro que ele vai ter uma estrutura de equipe, talvez de gerentes de fazenda, gerentes assim, mas é uma coisa muito personalista da pessoa. Diferente de uma firma, às vezes tem produtores PJ, né? Falando a SLC é aberto na bolsa, é o produtor, SLC. Que aí, tudo bem, né? Uma empresa CNPJ, né? Tem governança, capital aberto, outra coisa, né? Mas e nós, até quando a gente olha a operação de produtor, aí é um caso claro que a gente pensa e entende do produtor como se ele está aberto a essa evolução de governança. Porque tudo bem, até não é um problema a atuação na pessoa física, mas ele tem a preocupação de sucessão. Sucessão é um problema muito claro no agro quando a gente pensa na produção rural em si. Então, ele pensa como que está isso. Tem operações que a gente olha de produtor rural, que a gente também pensa assim, vamos sugerir ali a indicação de algum CFO ou de algum gerente ali operacional para ajudar esse produtor, para realmente a gente conseguir assistir e ter essa conforto, essa melhora de governança ali no tempo. Agora, com relação a você comentou, né, assim, do risco do produtor com relação a garantias, acho que aí é muito mais dificuldade na análise e na parte assim, financeira e organizacional do que garantias em si, porque muitos dos produtores têm a terra, né? Então acaba tendo ali, acho que hoje todas as operações do mercado de capitais de produtores, não sei se todas, mas a grande maioria tem ali como principal garantia a alienação fiduciária do imóvel, que é uma garantia bastante usada e bem robusta, que traz bastante segurança para as operações. E aí já vem um outro ponto aí, né? Que mais de 90% dos FIAGROS, eles ainda não são equity, eles são CRAs. Por quê? Como que vocês veem isso? Quais são as dificuldades? Claro que burocráticas, né, eu sempre eu falo muito a respeito disso, né? Há questões regionais burocráticas de cartório, de documentação, tivemos um problema ali num fundo imobiliário em relação justamente aí a aquisições de fazenda, né? Mas como é que vocês veem isso no FIAGRO? Tem alguma forma de mitigar? Tem alguma forma de... Como é que vocês viram isso? Vamos lá. Talvez a gente pode pensar um pouco aqui sobre essa pergunta do setor, que é mega interessante, né? Eu acho, na minha visão aqui, que é uma questão de janela para responder isso aqui. Por quê? O FIAGRO é um veículo novo, é um veículo que ainda não fez seu segundo aniversário. É claro que ele veio no arcabouço do FIC, tem uma tradição de uma década para mais, tem tudo isso aqui, tradição regulatória
o FII, mas o FIAGRO, o veículo agro, né, que era uma coisa até muito mais espaço de mercado, ele veio mais recente. E ele veio num momento que a Selic está alta. Então, assim, nós temos uma taxa bancária alta. Você pega o ciclo, não só brasileiro, mas o ciclo global, incluindo os Estados Unidos, hoje o Fed subiu para 5. Né? Então, assim, de 4,75 a 5, né, lá é a faixa. Então, assim, é um momento de alta de juros. Nesse momento de alta de juros, que todos os FIAGROS se inserem com uma questão de janela de tempo, ficou mais interessante, pensando no investidor yield, lançar os produtos que são ligados a isso, né? Então são os CRAs, né? Que são produtos de dívida e que vão beneficiar o investidor nessa janela. Então isso é o que a maior parte, talvez, da indústria se caminhou nesse período de tempo. Mas o FIAGRO é uma coisa que deu para ficar, né? Então, assim, é uma coisa que está crescendo, cresceu enormemente em um ano, foi várias notícias sobre esse assunto, e eu acho que isso aqui é só um pequeno passo do que vai vir. E se o mercado de crédito para a água, que é tão demandante, que a pessoa está crescendo, precisa de crédito, e já existe espaço para a terra ou para outros projetos já no equity, é muito mais, porque ainda vai ter muito espaço. Da mesma maneira que o FII teve sua granularidade na parte física de tijolo, né, que foi chamada de tijolo, e tem lá o laje corporativa, tem escola, tem o logístico, tem um monte de coisas. O FIAGRO também vai ter um espaço, pensando como indústria como um todo, para esses outros ativos da economia real. FIAGRO de logística, porque tem uma tese de silos no Brasil. Ele é uma tese boa também, que no seu momento ali, existe acho mesmo, no seu momento ele vai ficar mais interessante ou não. Entre outros, tem terras, como você mencionou, enfim, e posso ter outras estratégias ainda no segmento. Ainda vai ter esse espaço para a indústria e para os investidores entrarem em teses de investimentos boas, vencedoras, mas que nessa jornada do tempo é melhor focar em produtos aqui na dívida, porque você vai capturar o melhor do momento e depois você captura outras curvas positivas de segmento. Acho que é só isso. Mas eu estou assim, muito com fé que a indústria vai caminhar para os novos criativos que vão ser interessantes e não tanto numa janela do tempo. Essa janela de juros vai ficar por bem ou por mal, um certo tempo, depois vai cair um pouco, não vai ter espaço para outros produtos, outras teses surgirem. E um outro ponto aí que vocês comentaram, e eu achei muito interessante, justamente essa tese de irrigação, né? Seria um FIAGRO com uma tese meio infra, um FIAGRO infra. Infraestrutura, acho que é ainda também, como o Gabriel estava comentando, né, que tem muito espaço para outras frentes ali de atuação do agro, como logística. Infraestrutura tem tudo a ver com isso. Acho que hoje um dos grandes gargalos do agro é a infraestrutura. Então, quando você pergunta, né, para pessoas que estão ali no dia a dia do setor, quais são os principais desafios dos próximos 10 anos que o agro precisa evoluir, tem dois itens que são muito comentados. Governança, que a gente já falou aqui, que vai ser fundamental ter essa evolução, e infraestrutura é outro que é básico. E aí seja uma infraestrutura, desde infraestrutura tradicional, quando a gente pensa em rodovias, em melhores estradas, mas também numa infraestrutura estrutura de silos, né, tem toda essa parte de armazenagem, ou então em coisas que gerem esse aumento de produtividade. A gente tem dados, né, do setor que a produção de alimentos para atender a demanda ali do crescimento populacional mundial terá que crescer muito nos próximos anos. E isso só vai ser possível com um aumento, com ganho de produtividade. O Brasil é um player fundamental e protagonista desse crescimento esperado, projetado, e esse crescimento deverá ser feito não por aumento ali de áreas. A gente tem toda essa questão hoje ambiental, o Brasil tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo, com o Código Florestal, que tem que ser respeitado. Então, crescer, aumentar a produtividade vai passar por investimento em tecnologia, em infraestrutura. Então, o investimento em irrigação permite o que a gente comentou. Pense um efeito nisso, se você tem ali, a gente tem hoje uma imensidão de áreas que estão ali produzindo uma safra, que com irrigação elas vão produzir 2 safras e meia. Então, isso vai também resultar nesse crescimento de oferta ali de alimentos global para o mundo, né? Não só aqui para o Brasil. E complementando só
Maria Tereza, essa parte de irrigação aqui é de média importância. Acho que o governo viu isso também. Ele editou a lei 12.131, que é de vendas incentivadas. Até a parte de fundos infra podem fazer. Claro que o risco final é o risco agro, porque é o produtor rural que vai te repagar, né? Não é uma concessão. Mas a lei de infra hoje permite também a parte de irrigação. Então, isso é um tema aí que está em voga e que tem que ser observado para aumentar a expansão do setor. Voltando um pouquinho na carteira, e vocês comentaram a respeito do CDI, que o CDI está alto, ainda há uma tendência aí que ele fique alto, ou pelo menos em 2 dígitos até 2024. Houve aí na segunda-feira, lembrando que nós estamos gravando em março, esse podcast, mas tivemos aí recentemente o Boletim Focus dizendo nessa linha. E você comentou a respeito de, na carteira, ter alguma coisinha high yield. Como é que fica isso? Porque de um lado você tem o devedor, do outro lado você tem o credor, tem o CDI ainda, que pode ainda ter esse surf, né, em uma taxa alta, mas tudo tem um limite, né? Como é que está isso? Como é que vocês estão vendo a respeito? A gente só investe em tese de crescimento. Então, assim, a gente está com high yield, não quer dizer que o cara é estressado. Já tive a oportunidade de estar em outros lugares que eram com pessoas estressadas, assim, no sentido de RJ, não é esse caso. Esse caso não quer que o cara está apertado. Porque o cara, essa empresa, esse tomador, ele é pequeno, às vezes não tão bancarizado, vamos imaginar no interior de Minas Gerais, no interior de Goiás, e atende para a agência bancária, que não tem tanto acesso a crédito, sem ser a parte rural que ele pede, que não é o suficiente. Então, assim, ele está precisando da expansão dele, está ganhando dinheiro, só que ele é um cara que fatura pouco. Então, assim, eles são pulverizados. Então, quando a nossa parte da carteira é uma série pulverizada, se eu não consigo emprestar para uma pessoa dessa, porque existem custos fixos, uma estruturação de CRA, que envolve advogado, securitização, que ficaria inviável para ele. Então, de fato, ele ficaria desatendido. Agora, numa situação pulverizada, que é a nossa estratégia para esse lado high yield, é uma situação muito melhor. Porque, assim, eu pego diversos players desse setor, que é um trabalho de você juntar essas empresas, avaliar essas empresas, avaliar como fica essa carteira, segmentos, setores, e aí você consegue prestar em massa para eles. E aí fica uma situação mais interessante, porque alguns custos fixos são diluídos e você consegue prestar uma taxa interessante na ponta. Uma pulverização de risco enorme, né? Enorme. Porque aqui a gente vai olhar a diversificação de empresas, de setores, regional. Então, e a gente tem todo um know-how, a equipe aqui, Gabriel e Dalício Carlos, que ficam ali nesse dia a dia também, eles conhecem, eles têm já toda essa expertise de fazer análise dessas carteiras, então entender todo o histórico ali dessas empresas, né, desses produtores. Então, entender ali, eles são bons devedores, pagam sempre ali em dia, em cima, a gente pega essas carteiras, define quais são elegíveis, quais não são. Então, primeiro tem todo o cuidado ali na hora de montar, mas aí mesmo assim a gente tem toda uma estrutura ali de pulverização, uma estrutura que tem depois também uma subordinação, que traz, é uma operação, a gente fala, né, que é high yield, que tem um retorno muito bom, interessante, mas que a gente não é, como o Gabriel falou, que oferece o risco de uma empresa, por exemplo, se a gente olhar uma empresa ali que está em RJ, uma empresa mais ali no cenário, né, de stress. A gente não faz de stress agro. Pode vir aqui uma empresa boa, que tem uma taxa interessante, mas que seja estressada, não é o nosso mandato. Nós temos um mandato para crescimento. Esse pessoal raiz não é alguém que está apertado, é só alguém pequeno e que não tinha outras formas de financiamento. Com que ele ia se financiar? Às vezes com FDIC, às vezes com uma trade, ia cobrar algo até às vezes maior do que o que a gente está oferecendo. Então, assim, não é nada, às vezes até um alívio, né, assim, financeiro, de caixa para essa empresa, e consegue, enfim, se programar melhor, ter um pouco mais de prazo do que ele já tinha de situação anterior. Então, é esse o perfil da sua carteira high yield que você vai reparar que são só créditos pulverizados. Tem um cara que é exemplo, né, uma usina que está mais apertada e que a gente conseguiu colocar uma taxa maior nela porque tem seus riscos. Não, aqui estão falando assim, o high yield são empresas pequenas, de diversos setores, diversas regiões,
pulverizado, um CRA para diversas CPRs e outros instrumentos embaixo dele, os vários vendedorzinhos, e aí ele acaba tendo essa composição de taxa um pouco mais alta e para fazer isso. O que algum outro gestor ou time de investimento pode ter feito? A gente podia ter montado um FDIC, colocado isso para dentro e depois o Fiagro comprava a cota do FDIC. O que a gente fez? A gente deixou esse retorno, não para o time de gestão, a gente deixou isso para o investidor. A gente fez isso aqui em CRA, ao invés de fazer FDIC, e jogamos isso para dentro do veículo do Fiagro Soli, que é o AZQ11. Então, o nosso comprometimento é deixar isso para o investidor e ele se beneficiando no final dessa carteira de perfil high yield. Acho que é um ótimo comparativo. A gente sempre fala essa operação pulverizada nada mais do que seria ali como um FDIC, mas a gente fez isso através do instrumento de CRA, justamente por essa razão aqui que o Gabriel expôs. Perspectivas para o fundo para 2023. É um fundo recente, um ano que aí mais dentro do mercado que vem conturbado. Como é que vocês estão vendo a respeito? Em termos de emissão, enfim, em termos do fundo, preço de resultado, como é que vocês estão vendo a respeito? O que a gente pode falar, depois a Marisa me complementa, mas primeiro que a gente está muito satisfeito com os investimentos que fizemos, muito confiantes nas escolhas que colocamos aqui, as empresas estão performando bem e nossas teses estão se concretizando, como aquela que eu mencionei do biodiesel, entre outras também que ocorreram. A gente está muito confiante na carteira e estamos aqui entregando aqui um dividendo que julgamos aqui bom e que em diversos, é um tempo recente, né, mas que já em alguns analistas que acompanham Fiagros e tudo mais, nos colocou aqui entre os principais pagadores de dividendos aqui em relação a outras casas, e isso, assim, os primeiros meses de dividendo, que é uma coisa que nos traz muito orgulho aqui, e é legal saber que desse reconhecimento e um retorno aqui para o investidor. Hoje, a gente pretende manter essa curva de dividendos, crescimento, que a empresa está sendo muito positiva, está sendo reconhecida, então a gente espera sempre talvez ficar entre os top 5, top 3, como foi colocado todo mês, tá? Então esse é nosso perfil. A gente está hoje, mais uma vez, muito tranquilo com a carteira e deixar ela, fazer a sua manutenção e nossas revisões periódicas que a gente coloca sempre nos nossos relatórios para que os investidores possam, acompanhar um pouco mais do dia a dia da gente, de poder te contar. E a gente coloca isso de uma linguagem fácil, para trazer o investidor para frente. Às vezes, no último relatório, a gente foi um pouco mais técnico, a gente optou por ser um pouco mais técnico para entrar em alguns meandros sobre garantia, esse tipo de coisa, ou risco que a gente avalia, mas em geral a gente deixou isso aqui de uma maneira muito fácil e próxima para o investidor ler e falar, olha, entendi que o cara está falando aqui, é isso aqui do setor, então é isso que a gente pode fazer, clareza e para o nosso cotista. E até aí o Gabriel, como ele falou aqui do rendimento, né, e do rendimento do nosso fundo, interessante das nossas operações, e aí reforçou aqui que a gente tem bastante conforto com as nossas operações. Acho que um ponto que tem a cabeça que eu acho que é legal colocar, a gente falou muito de governança, mas tem um outro ponto, como a gente tem esse trabalho de originação e estruturação própria, a gente gosta muito de trabalhar e colocar nas nossas operações, que são estruturas de kicker, que são prêmios, né? Então, como o Gabriel falou, a gente falou muito aqui, a gente trabalha crescimento. Então, o que seria o kicker, um prêmio que a gente coloca quando a gente está estruturando uma operação? A empresa está ali no crescimento constante, a gente sabe que o nosso foco é justamente, como eu comentei no início, dar um dinheiro para essa empresa, ganhar dinheiro com o nosso dinheiro, a gente consegue ter uma projeção muito clara, muito certa de que em X anos ela vai atingir ali um faturamento X. E aí, em cima disso, a gente pode pôr um kicker, por exemplo, olha, quando você atingir esse faturamento durante o prazo da operação, como foi esse recurso, que alavancou, que destravou o valor, que potencializou esse crescimento, você paga um prêmio para a gente, você paga ali um adicional a mais pelo valor, por esse crescimento que foi possível. Então, esse é um dos instrumentos de kicker que a gente coloca. Tem kicker, por exemplo, relacionados ali a operações de M&A, se essa empresa for adquirida ali, ela ficou mais apta a ser adquirida por um grande grupo, a gente melhorou a governança, ela foi mais vista no mercado, a gente também coloca um kicker que se ela for adquirida, a gente ganha ali um prêmio.
Então, são ganhos que não estão hoje previstos na nossa taxa ali, né, mensal, mas que podem vir a ocorrer no tempo se esses kickers forem ativados. E vocês poderiam também comentar um pouquinho a respeito do benchmark do fundo, que sempre gera dúvida para o pessoal, para os investidores. Poderia comentar a respeito? O benchmark, você quer dizer o CDI, né? Bom, a gente aqui pretende fazer operações que sejam CDI+, né? Para evitar a vol, né? Colocar dois indicadores. Tem, enfim, algumas casas que colocam IPCA+, investem em papéis desse tipo, talvez alguns fiagos que estejam olhando mais dívidas de investimento passivo, ou de longo prazo da infraestrutura, que é mais focado no IPCA+, né? Cada um ali na sua gestão. Para a gente olha operações de crédito, né? Olhamos esse tipo de situação, então a gente prefere indexar o CDI+, que é o indexador que confiamos aqui, que é a taxa básica, a básica de juros, e a gente coloca os prédios de risco na operação. O investidor aqui nosso vai receber, em média, né? Isso aqui não é uma promessa de dividendo, mas é o que está no nosso prospecto, que a gente está entregando até então, né? Passado, né? Mas entre CDI mais 4, mais 5 na taxa, o que é líquido, né, de taxa de administração, taxa de gestão, para ele, então é algo que a gente entende aqui que vai ser um retorno interessante aqui para ele ter acesso a CRAs exclusivos, CRAs que não são acessados ou encontrados em outras regiões aqui, porque foram originados por nós, para a minha colega aqui, estruturados por nós e investidos. São coisas exclusivas que permitem esse tipo de rentabilidade, porque a gente está de fato de frente na ponta. Isso é um caso aqui que a gente permite que a gente consiga chegar nesse tipo de retorno de uma maneira sustentável. Tá? Por que eu perguntei, né? Porque isso é uma grande dúvida do investidor. E os investidores que estão indo para o Fiagro são investidores de fundos imobiliários. E isso aí gera uma polêmica ali entre os investidores. E por isso que eu trouxe essa pergunta para vocês explicarem e, né, quem ouvir e assistir poder entender o que realmente acontece, como é que vocês fazem a respeito e o porquê, né, que vocês estão com esse benchmark no fundo. Nós falamos do fundo, falamos da asset, falamos um pouquinho do Fiagro, falamos de mercado, falamos de crescimento, mas tem algum segmento que vocês falam, não, esse de jeito nenhum, não queremos dentro do nosso fundo, mesmo sendo assim do Fiagro? Que tem algum, ou vocês não, André? Não tem. Vamos começar aqui. Tranquilo. Não, nós somos. Eu gosto de falar uma visão geral e aí o Gabriel pode detalhar por coisas específicas de momento de mercado, né? Acho que nessa linha. Nós somos agnósticos no setor, então tudo que chega aqui, assim, eu sempre falo, eu fico nessa ponta de originação e indo atrás das empresas ou através ali de parceiros, né, diversos parceiros, às vezes têm um contato com a empresa, trazem também essa empresa aqui para nós. Eu sempre falo, não, a gente de fato é agnóstico, tudo que é medido CRA, que está ali na cadeia, faz sentido para a gente olhar, tem que estar dentro da tese de crescimento, tem que estar em linha com tudo que a gente explicou aqui, que é a nossa estratégia, a nossa tese. Claro que tem situações do agro, aí o Gabriel vai detalhar isso, que você pode ter ali dificuldades, desafios de mercado, que podem ali dificultar um investimento nosso em um setor específico, mas isso é muito cíclico, pode ser isso seja o cenário desse semestre, mas não seja do próximo, não seja do ano que vem, então é algo que a gente sempre olha ali, né, a gente está sempre monitorando. Não, exatamente isso. Acho que a gente é bem holístico, a gente olha vários setores e entende de fato os units econômicos, qual que é o valor que esse setor, essa empresa gera, e essa é a nossa forma de olhar. Mas, assim, olhando essa provocação que você colocou, vamos explorar um pouco alguns casos. Né? O primeiro caso que a gente falou é o produtor, como a gente comentou, PF, para questão de governança, fica um pouco mais difícil para dar conta o PJ, ou o setor de frutas, ou no caso de irrigação. A gente já colocou aqui para vocês numa outra, um ponto que fica um pouco mais difícil a gente evoluir nesse momento aqui, com a questão de governança. Às vezes os números são bons, a garantia é bem interessante. Mas outro ponto que a gente não gosta, não do setor, é perfil. Né? Tem fiagros que não fazem essa diferenciação, e isso cada gestão tem, né?
A nossa gestão, a gente está, em fato, em tese de crescimento, pelas empresas que têm esse perfil. A gente quer alguém que ganhe dinheiro com o nosso dinheiro. Se vem aqui, já aconteceu diversas vezes, em caso de reestruturação, de RJ, às vezes é uma empresa que, enfim, saiu de RJ, tal, está naquele blacklist de banco, a gente começa a sentir assim, pô, esse cara, no passado, quando ele tinha opções de sentar na mesa, negociar com seus credores, muita empresa passa por dificuldade, ele tem várias saídas, né? Tem sempre a saída mais fácil e a melhor saída. A saída que vai manter o nome dele no longo prazo, para as próximas gerações. Às vezes a empresa opta por um caminho que, enfim, hoje a gente não quer operar com esse tipo de empresa que hoje pode estar ainda já reestruturada, tal, mas o médico não mudou e os profissionais que estão por trás também não. E como a gente falou, o profissional que a gente importa de olhos, o pessoal que está por trás aqui da mesa lá, e às vezes é o mesmo cara que agora está que a poeira baixou, ele quer voltar aqui para o mercado, e a gente tem hoje, nossa tese não permite isso. Eventualmente, podemos ter um veículo que olhe para esse tipo de setor, um veículo para reestruturação, para distress, recuperar a empresa. Isso não é um problema, não tenho nada contra o segmento, contra isso, mas é um setor, um veículo específico. Tese mesmo, né? A gente sempre se preocupa e busca seguir muito a tese que nós vendemos ali para o investidor. Então, a gente está sempre olhando aqui, se preocupando em entregar aquilo que está no nosso material publicitário, no nosso prospecto, que foi todo o trabalho que a gente fez e se comprometeu aí a fazer. Eu pergunto porque tem alguns que são muito específicos, então eles falam, esse setor não quero de jeito nenhum, não, esse tá tranquilo, esse a gente até pode olhar, entendeu? Então por isso que eu fiz essa provocação, como o Gabriel disse. Mais uma vez eu quero agradecer vocês por terem aceito meu convite, estar aqui falando conosco, mas antes de acabarmos, né, é o momento jabá, né, por que investidores devem olhar para a AZQ11 e colocá-lo na carteira? Vamos lá, começa. Eu vou começar. Acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui e com a preocupação que a gente tem com o que a gente está entregando para os nossos investidores e não só isso, para os investidos. A gente tem essa preocupação, esse olhar para as duas pontas, porque a gente quer ali trabalhar crescimento, a gente quer ter bons ativos na carteira. E para ter bons ativos na carteira, a gente tem que olhar para os dois lados. A gente comentou muito aqui que a empresa tem que ganhar dinheiro com o nosso dinheiro, e uma empresa saudável, uma empresa crescendo, ela sempre vai ali ter, ela dificilmente vai ter um problema de default aqui na nossa carteira. Então a gente tem muito esse olhar, a gente tem esse olhar de estar próximo, de trazer ali muita segurança com todo o nosso trabalho de gestão de risco, de monitoramento, e dos ativos que a gente escolhe, né? Acho que desde quando a AZQuest escolhe trazer um time com bastante expertise, bastante experiência no setor, acho que isso já é um grande diferencial. E aí um time que justamente por essa expertise, por esses anos de experiência no setor, por já ter visto muita coisa, consegue pensar numa estratégia que faça muito sentido e que a gente consiga trabalhar a estratégia como um todo, que é o que a gente comentou aqui, toda essa captura de valor que a gente tem quando a gente origina nossas próprias operações, quando a gente estrutura, e depois quando a gente tem todo esse trabalho ali de relacionamento ativo próximo, de gestão e de monitoramento. Acho que isso são pontos, né, que eu considero, assim, se eu fosse escolher, acho que um fiagro para investir, eu entenderia muito quem está por trás, como que essa equipe escolhe os ativos, qual é a tese. Então, acho que isso faz com que aí o AZQ seja um bom produto. Eu concordo com a Maria. Acho que assim, acho que o investidor tem que ver o perfil que ele deseja, das classes, se ele gosta da exposição à água, se ele entende que a água é um setor que faz sentido com ele, se ele aposta também na questão de crescimento desse segmento, ele teria que olhar os fiagros, que eu acho que é um produto bem desenhado aqui, institucionalmente, para atender essa posição, né? O AZQ11 tem pessoas que estão dedicadas ao setor, que têm experiência no segmento, já de uma década, né, sobre isso aqui, e que estão dedicadas ao produto. A gente, no AZQ11, é uma equipe específica. Eles têm diversos segmentos aí, que tem casas que têm FIIs e FIAGROS, e é mais tradicional em um setor, às vezes imobiliário, e faz outros por complemento. Então, assim, não, aqui a gente está focado no produto, ele quer assim, entregar uma originação, uma estruturação e uma... E até aí, desculpa te interromper, Gabriel, mas acrescentando,
a gente uniu aqui duas coisas, né? A gente tem essa equipe focada, 100%, 4 pessoas só trabalhando estratégias, trabalhando a gestão. E aí, só que nós estamos numa gestora que é a AZQuest, que é uma gestora muito consolidada no mercado, já super renomada, com 21 anos de história, entregando ali, né, ótimos também resultados, que tem uma equipe, toda uma equipe ali de back, administrativo, de comercial por trás, que permite termos nós aqui da equipe agro 100% focada nesse produto. Então, a gente juntou esses dois mundos ali, de uma grande gestora consolidada, com toda já uma experiência, uma atuação no mercado, com uma equipe focada em gestão, especializada em gestão de produtos, né, financeiros para o agronegócio. Perfeito, acho que é isso. Maravilha. Tem mais alguma consideração final? E também gostaria que vocês passassem as mídias sociais para o pessoal ainda que ficou com alguma dúvida, quer entender um pouquinho mais do produto, quer conhecer a gestão. A gestão é muito importante conhecer, acho que é o primeiro ponto que você observa quando você vai escolher um fundo, seja FIAGRO, seja fundo imobiliário, enfim, é importante saber a gestão, é importante conhecer a mente, né, por trás ali das escolhas, né, já que o dinheiro dos cotistas está ali, então é importante conhecê-los. E, mais uma vez, agradecê-los aí pelo tempo e por trazer aí um pouco do fundo para o pessoal. Andréia, nós que agradecemos, acho que primeiro é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho mais a nossa estratégia, como que a gente pensa, acho que é muito importante a gente ter esses encontros, esses podcasts, essas lives para expor realmente com mais clareza o que a gente pensa. Acho que o que a gente deixa aqui, a gente, como o Gabriel falou muito bem, a gente tem um trabalho muito cuidadoso com o nosso relatório, então para quem quiser conhecer mais, para os nossos investidores, acompanhem os nossos relatórios gerenciais. A gente traz essa linguagem fácil, como o Gabriel falou, mas muito detalhada, que a gente mostra como a gente pensa. A ideia realmente quem está lendo ali falar assim, nossa, entendi como que eles fazem análise, como que eles escolhem os ativos, ou como que eles estão vendo o mercado. Então, acho que é uma ótima forma. Os relatórios gerenciais, mensais, estão sempre disponíveis no site da AZQuest, então é só colocar ali, acho que azequest.com.br, tem todas as estratégias da AZQuest e todo o detalhamento ali do produto agro, e nossas redes ali, outras redes, né, sociais, como o Instagram, também estão ali como AZQuest. Então, o LinkedIn também, AZQuest Investimentos. Acho que em todos esses canais, quem acessar vai ter ali todas essas informações, os relatórios e tudo, e conseguir ali acompanhar tudo que está acontecendo. E acho que, bom, do meu lado aqui é isso. Mais uma vez, obrigada a todo mundo aí que acompanhou aqui nessa uma hora. Eu falei para a Andréia isso, a gente fala bastante, mas espero que tenha sido bem aí interessante para todo mundo e tenham gostado de conhecer mais nossa estratégia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, André. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Pessoal, até o próximo do podcast Café com Fih. Tchau, tchau.